Olá, no experimento de hoje é o cabo de guerra eletrostático. Para fazer, precisa de dois balões cheios, uma lata e uma fita. Com a fita, iremos partir a mesa no meio para criar um campo. E por último, iremos colocar a lata no meio do campo. Após isso, iremos atritar o balão na mesa ou até mesmo no cabelo. Como é evidente, a latinha é atraída pelo balão. Isso acontece por conta da atração que tem entre o balão e a latinha, inicialmente quando atritamos o balão na mesa. O balão acaba adquirindo elétrons da mesa, ficando com carga negativa. Quando aproximamos o balão perto da lata, que também tem elétrons, ele iriam, eles iriam se repelir, mas os elétrons irá para a parte oposta da lata, fazendo que a parte mais próxima do balão fique com carga positiva, ocorrendo essa atração pois cargas opostas se atraem. Quais campos de força são conhecidos atualmente pela humanidade? Quais são eles? As forças fundamentais da natureza são a gravidade, a eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Qual a definição de campo gravitacional? Dê 3 exemplos da ação do campo gravitacional. É a região do espaço onde há uma força de atração entre corpos com massa. É um conceito fundamental da física que está presente na lei da gravitação universal de Newton. Exemplos: 1. A força gravitacional da Terra sobre os objetos é o peso desses objetos. 2. A força gravitacional da Terra sobre a Lua é responsável pelas marés. 3. A força gravitacional do Sol sobre a Terra é responsável por manter a Terra em sua órbita. 3. Qual a definição de campo elétrico? Dê 3 exemplos da ação do campo elétrico. O campo elétrico é uma região do espaço ao redor de uma carga elétrica onde outras cargas elétricas experimentam uma força. Ele é representado por linhas de campo que indicam a direção e a intensidade da força que uma carga de teste positiva experimentaria se colocada nesse campo. A intensidade do campo elétrico é medida em volts por metro Vm. Exemplo da ação do campo elétrico. 1. Força entre cargas elétricas. Quando duas cargas elétricas são colocadas próximas uma da outra, elas exercem forças uma sobre a outra. Por exemplo, duas cargas positivas se repelem, enquanto uma carga positiva e uma carga negativa se atraem. Essa interação é devido ao campo elétrico gerado por cada carga. Exemplo 2. Deslocamento de cargas em um condutor. Quando um condutor, como um fio metálico, é conectado a uma fonte de tensão, um campo elétrico é criado dentro do condutor. Esse campo faz com que os elétrons livres do metal se movam, resultando em uma corrente elétrica. Exemplo 3. Efeito de polarização em materiais isolantes. Quando um material isolante, como um pedaço de plástico, é colocado em um campo elétrico, as cargas dentro do material se rearranjam, fazendo com que o material se polarize. Isso pode resultar em uma atração entre o material isolante e as cargas opostas no campo elétrico. Questão 4. Qual a definição de campo magnético? Dê 3 exemplos da ação do campo magnético. O campo magnético é uma região do espaço onde cargas elétricas em movimento, como correntes elétricas, ou materiais magnéticos, como ímãs, exercem uma força sobre outras cargas em movimento ou materiais magnéticos. Ele é representado por linhas de campo que indicam a direção e a intensidade do campo. E sua intensidade é medida em telas. T. Exemplos da ação do campo magnético. Exemplo 1. Força sobre cargas em movimento. Quando uma carga elétrica se move através de um campo magnético, ela experimenta uma força perpendicular à direção do movimento e à direção do campo magnético. Esse fenômeno é descrito pela lei de Lorentz e é a base para o funcionamento de dispositivos como motores elétricos. Exemplo 2. Interação entre ímãs. Ímãs possuem campos magnéticos ao seu redor, que podem interagir com outros ímãs ou materiais
ferromagnéticos, por exemplo. Dois ímãs se atraem ou se repelem dependendo da orientação de seus polos magnéticos, norte e sul. Exemplo 3. Geração de corrente elétrica. A variação de um campo magnético ao longo do tempo pode induzir uma corrente elétrica em um circuito fechado. Conforme descrito pela lei de Faraday da indução eletromagnética, esse princípio é utilizado em geradores elétricos, onde o movimento de um ímã em relação a uma bobina de fio gera eletricidade.